eu não nós não podemos nunca afirmar que não, tá. Talvez se você ficasse numa frequência extremamente alta, constantemente, você não passaria, mas Jesus passou por assédio, por 40 dias, então está na Bíblia. Eu mencionei isso outro dia, se ele passou, né? Nessa, mas não quer dizer que para você não, você pode falar, mas tá, vamos lá. Então eu tô falando de uma consciência em alto nível, né, de alto nível, de incrível, talvez um dos caras mais incríveis que a gente teve aqui na Terra, que fez o que fez e passou por assédio. Então ele também, Jesus, ficou nervoso em alguns momentos, tem hora que derruba as coisas nas feiras, assim, e tal, que ele fala dos fariseus, ele fica, assim, nós também temos mesmo grandes consciências. Eu não posso dizer para você que uma pessoa não podia ficar assim, mas eu digo a você uma coisa, existia um tipo de assédio que ele vai para um limite maior do que a gente imagina. O assediador de Jesus provavelmente não é o mesmo do nosso. Ele está falando de caras extremamente capazes, inteligentes, e eles existem. Então são, assim como, por exemplo, você tem um bandido da rua e você mexe com um cara, você tem um cara que faz um dossiê para você, que é esses caras aí internacionais aí que você não consegue controlar um negócio desse. Ele derruba assim, ele cria um processo que você não consegue controlar. Se o cara quiser, se uma grande empresa, alguma coisa, quiser fazer alguma coisa contra você, ou modificar um assassinato de reputação, você não consegue controlar. Aqui que você vai ver, a população toda está em cima de você, cobrando. Então tem pesos que são acima do que a gente entende. Então a lógica diz que, na dúvida, você mantém uma certa segurança e uma certa humildade verdadeira, inteligente, aquela humildade de se colocar no lugar certo. Todas as vezes, mas eu vou dizer todas em que eu falo, eu só preciso falar. Nossa, tá tão em paz agora, velho, né, que a gente tá tão bem, faz tempo que a gente não briga, coisa, dá merda, desculpa o palavrão, dá ruim. Parece que tem sempre alguma coisa ouvindo e fala, ah é? Vou apertar E um parece, pouco. cara, eu não sei dizer se esse é o meu processo psicológico, porque às vezes sou eu. Então eu sou muito cuidado com o cara, que tá tudo bem. Eu aprendi a ficar mais quieto, a falar menos, a dar menos atenção, chamar menos atenção para dizer que eu não. Cara, quando uma pessoa diz que não é assediada ou que ela se define como não totalmente. Você sofre um assédio, existe assédios temporários que não tem como você segurar. Você pode talvez não ter obsessor, assim, por não ter feito mais mal a alguém, mas você consegue conhecer alguém que não fez mal a ninguém? Não tem como. No decorrer da vida, não se separou, alguém não chorou, um filho não sei o quê, que alguém não aconteceu alguma coisa, assim, é difícil, assim, que tudo pode acontecer. É uma pessoa dessa, assim, que você se relaciona, você sabia que dos assediadores mais fortes são aqueles que nós desenvolvemos. O pior assediador que tem é o próprio filho, porque como ele veio do seu próprio sistema DNA e é uma cobrança muito forte, às vezes você não dá atenção, o cara chora, é uma energia que conecta. Então existem assédios, por exemplo, que não são aqueles assédios que você está com você como obsessor. Você não tem obsessor inteligente, mas você tem seu filho magoado em algum lugar. Aquela energia que ele gera ali, cara, é tão ferrenha que você sente um buraco no coração vindo para você. Existe outro tipo de assédio também, que é o assédio da energia, que ele não chega a ser um assédio pessoal, mas não deixa de ser um assédio, até certo ponto, não direcional, mas quando alguém está mal, o planeta não está bem. Como é que você está em paz? Você pode até falar, estou proporcionalmente em paz, mas você não tem como falar que está em paz porque você é acessado pela tristeza do cara que está ao redor de você. Então, existem outros fatores envolvidos nisso aí. Eu não consigo ver uma pessoa desassediada total aqui. Ela sempre vai passar por um processo ou outro aqui. Cara, é muito complexo isso que você falou. Realmente, ela abre uma lacuna para a gente pensar muito, porque até o lance do fazer mal é praticamente impossível, porque às vezes você não teve a intenção, mas a pessoa se sentiu lesada. E pensa assim, você se relaciona com alguém, pensa lógico, simples. Seja quem for, você está casado. Você pode acordar amanhã e falar, não quero mais. Tem alguma coisa errada? Não, sério, tem alguma coisa errada nisso? Você tem sua A escolha. pessoa pode chorar, se triste, sinto muito, tal, mas tem alguma coisa errada? Não. Pensa. Você virou as costas, foi embora. Tudo bem. Essa pessoa, ela não está regularizada com essa informação. E aquilo ficou uma pendência, mesmo que você não tenha feito nada. Enquanto essa pessoa chorou por você, isso é um assédio mais forte do que você imagina. Às vezes mais forte do que se tiver um obsessor do lado.
Porque essa energia, ela conhece seu GPS, ela conhece você profundamente, você esteve envolvido com ela até do último fio do cabelo em relações de todos os tipos. Você não vai, por mais que você pense em se desvincular tão fácil, é um magnetismo, isso é um fato. Então não tem o desassédio, você teria que estar vivendo num nível de bondade muito grande, e é muito difícil. E até um negócio polêmico da gente falar, mas às vezes até uma oração que uma pessoa destina para outra pode virar um assédio, né? A pessoa tá jogando uma energia para algo que ela acha ideal para o outro, né? Pois é. Tem direções e tem vários tipos de assédio, né? Você tem assédio de todos os tipos. Pois é, como que você deseja, como que você pensa. Às vezes a pessoa está ali, nós somos conectados. Por exemplo, você está aqui, está falando, não é um assédio direto, mas tem alguém lhe desejando. Alguém falando, não sei. Quanto menos a pessoa lhe conhece, menos ela lhe acessa, tá? Porque ela não conhece sua energia. Você quer que ela esteja do seu lado e consiga ali, energeticamente, com uma presença, fazer uma ação mais direta. Mas o assédio, ela acontece mais intensamente quando uma oração é feita, alguma coisa é feita para alguém que a gente conhece, você tem uma conexão. Quanto mais intenso, mais forte. E até a questão da ansiedade, das questões, né? Muitas vezes a ansiedade, ela pode ser um fator espiritual, mas e aí, né? Você leva uma pessoa para um lugar e a pessoa, ela tem isso no organismo dela, vamos dizer. E qual que é o limiar, por exemplo, da pessoa que é ansiosa de natureza, por questões dela, e o aspecto da influência espiritual? Como é que é esse blend aí? Tem uma coisa que eu passei a pensar bastante, que é o seguinte: existem dois tipos de coisas que acontecem, mas elas se entrelaçam. Você está ansioso, você qualquer outra coisa. Existe a coisa chamada as frequências, certo? Você, quando está muito agoniado, vê que interessante. Quantas pessoas no mundo já ficaram exatamente como você ficou, não só enquanto estão aqui, mas já passaram. Isso criou uma rádio, uma onda, uma frequência existente. Então ela continua existindo, existe, e você passa a estar na mesma frequência de muitos seres que pensaram assim. Então você entra no mesmo local, que normalmente é um ambiente de baixa frequência. Em ambientes de baixa frequência, nem precisa de obsessor. Você já fica baixa, porque você recebe todas as sensações que ali estão. Então, além de você sentir o que você sente por você mesmo não tendo processo obsessivo, que vai acabar acontecendo dependendo da frequência que você faz isso, você já entra no local em que você começa a sentir aquilo, começa a atrair coisas estranhas e tal. E aí o que acontece? Você está sempre ali, acabam lhe achando, porque você está acessível. Se tiver alguma coisa tentando te acessar, ou mesmo que não tenha, e você está sempre naquela agonia, ela vai acabar lhe achando. Então, por exemplo, é aí que mora o calcanhar de Aquiles de todas as reações e de saúde mental. E também física. Uma coisa leva a outra. Psicologia. O cara vai lá, você está ansioso. O psiquiatra, por exemplo, dentro de fora um pouquinho da psicologia, mas ele fala, vamos lhe tratar a ansiedade com a medicação. Ele está lhe dando a medicação para qual ansiedade? Só a sua ou a proporção da miligrama, o que ele está lhe dando ali, tem incluído aí também um assédio espiritual ou a frequência que você está? Ele não sabe. O psicólogo, ele está tratando você sozinho na sua ansiedade ou tem mais alguma coisa ao redor de você que ele não consegue ver? E o seu corpo, o quanto que você adoeceu, porque vai acontecer, porque o corpo diz, a homeostase vai embora quando você está mal, o cérebro ele não entende o que está acontecendo. O cérebro pensa o seguinte, tem um estresse, eu preciso dar a ele as forças que ele precisa para esse estresse. Ele entende que está em luta e fuga. Ele vai liberar adrenalina, que vai levar cortisol, que vai levar seu corpo a ter um processo de quebra. Você sabe que a ansiedade leva a diabetes? Estados emocionais, né? Por quê? E quanto mais estressado você está, o seu cérebro não entendendo o que é, ele leva você ao processo de defesa. E na defesa, você tem que quebrar a tecida adiposo para dar força para você, que o que você come não é suficiente. Isso não quer dizer que você não vai precisar de comer mais, a pessoa leva ela a ficar mais forte, às vezes ficar mais em gordura mesmo. Então, e essa quebra faz com que no seu sangue fique mais glicose e faz com que você ganhe resistência à insulina celular. Então, uma coisa vai levando a outra num processo tão forte. Então, sim, a ansiedade, não dá para dizer em que ponto a pessoa está. Se você está sempre ansioso, você está em baixa frequência.
Estando em baixa frequência, você provavelmente já está em zona de umbral, que é a zona inferior, e mais facilmente, se isso está acontecendo, você vai ter um processo obsessivo em cima que vai se aproveitar dessa energia. É bem assim, relacional isso, porque às vezes tem um médium lá que não, ele vê, considerado, tem o esquizofrênico clássico, né, que também tem as suas alucinações, mas às vezes tem o médium que tem, sei lá, ao pessoal, ao olho da população e dos diagnósticos, ele tem esquizofrenia. E aí entra com um remédio e realmente cessa o que ele está vendo, né? Pois é, mas você viu já como funcionam os remédios? Você já pediu? Imagine uma casa. Remédios de psiquiatria funcionam assim, em geral. Dificilmente tem um, existe, mas dificilmente, que é um específico seletivo. Normalmente ele é mais geral. Como é que você faz para apagar a luz do quarto? Você vai lá e apaga a luz do quarto. A medicina não sabe fazer isso direito ainda. Se você pega um remédio, por exemplo, que diminui o GABA, que são a maioria das medicações aí que hoje em dia faz que você diminui um pouquinho as intensidades, tem outras que vão funcionar de outra forma, mas essa específica, ela apaga a casa inteira, não o quarto inteiro. Então você apaga a cozinha e tal, desce tudo. Não é que o espírito parou de te perturbar. Ele não consegue te perturbar na mesma proporção que você também perdeu o controle do corpo. Diminuiu o seu corpo, a própria consciência passa a não conseguir mais controlar o corpo, automaticamente o espírito também não. Então, na verdade, assim, é bom, tem que ser feita, é tipo uma boia que você coloca na pessoa, mas você tem que ensiná-la o que estava acontecendo, por que a mente estava levando aquelas ações. Aí que entra o psicólogo no meio, que vai direcionar, nortear. Por exemplo, ela está navegando em áreas ruins. A boia, que foi remédio, é feita para você, com o psicólogo, aprender a nadar para uma praia mais calma, uma água mais calmas, para você, com o tempo, conseguir tirar a boia, você conseguir respirar sozinho e viver sem, para que vai crescer de novo as suas intenções físicas e o obsessor não sai, não tão fácil. Ele perde por um tempo, mas ele percebe que ele ainda tem alguma proporção de controle, como você tem sobre o seu corpo. Por isso que é muito difícil o entendimento disso, porque as pessoas hoje colocam a cura total somente na medicação, quer dizer, o que eu fiz, ou quais são as minhas ações, quais são os meus gatilhos, ou pode até ser genético, tem questões difíceis aí no meio, mas tem que fazer, tá? Cuidado físico, a gente tem a medicina para isso, mas é por isso que é importante esse equilíbrio de entender, de tentar melhorar. E você que está aí, pessoal, lembre-se, deixa o teu like, coloca os seus comentários aqui, eu vou chamar o Saulo para dar uma olhada aqui, interagir, tá? Se tiver alguma dúvida, nós temos muitos assuntos. Se é a tua primeira vez aqui, inscreva-se, toca no sininho, tá? Porque isso é super importante e interage aqui, coloca suas participações, coloca seus comentários bem-humorados, coloca suas dúvidas, para a gente poder ter um bate-papo salutar. E essa porta que você abriu em relação a esse tema da obsessão, é super intrigante na questão vício, né? Porque nós observamos hoje um surto coletivo, muitas vezes, desse problema, e muitas vezes o ser humano que está dentro de um problema espiritual e do vício, ele vai até o limite, parece que o obsessor encosta ali, e o faz aguentar até o limite do limite do limite do corpo, até esgotar o último sinal vital, a pessoa continua na atividade, né? É difícil, né? O cérebro, ele é assim, né? O cérebro, ele muitas vezes não entende o que está acontecendo. Isso aconteceu com o próprio sistema, provavelmente do próprio obsessor que te persegue, que persegue a pessoa. O cérebro, ele recebe uma quantidade muito grande de uma sensação, ele não sabe o que é aquilo, ele pede de novo. Aí você fica preso num ciclo próprio cerebral. Se não bastasse isso, que já é muito, você fica preso, não consegue sair. E isso acontece com as pessoas mais inteligentes que tem. Não existe inteligência que fuja disso. Você vai estar, o vício é uma coisa muito difícil. Por que isso acontece com os espíritas? É uma coisa muito legal. O espírito, quando sai daqui, o corpo físico da gente, ele usa os nutrientes daqui, mas o espírito, ele não devia usar os nutrientes físicos mais, ele não é mais nutrido por isso. Só que ele percebe que existe uma sensação de vício, ele ficou viciado nas sensações físicas e por isso se manteve num lugar onde ele não deveria estar ali. Se você pegar os espíritos que moram nessa região, todos eles estão desnutridos. Todos, Fael. Se você pegar, olhar para eles fora da plasmagem, eles estão emagrecidos, sem cabelo, pele ruim. Como ficaria uma pessoa que fica usando, por exemplo, drogas em algum lugar? Você vai.
Ela fica assim. Então esse espírito, ele não deveria estar, mas ele não tem outra opção, porque ele está viciado, está preso naquilo. Então ele leva, e o que acontece? Ele encontra uma pessoa que fazia uso de uma coisa que para ele era legal, quer dizer, a bioquímica que ele não tem mais, e não o nutre mais da mesma forma, que não nutre ninguém, mas não o supre. Então ele não tem opção, porque está em baixa consciência, mas quando eu falo baixa, é total baixa. Você consegue conversar com uma pessoa que está usando crack ali no centro de São Paulo, sentado aqui? Você não consegue, cara. Ô, velho, vamos estudar, que estudar, o cara tá desesperado atrás, você tem 10 reais, aí tem 5 aí, é o que ele vai pedir para você, para comprar mais uma pedra em algum lugar. Você não consegue conversar com o cara. O espírito é a mesma coisa, pior que isso ainda. O sistema emocional da consciência, ela ganha um patamar de aumento entre 8 e 10 vezes. Então a loucura ainda é maior. Você não consegue nem argumentar. Então não existe um pensamento, por isso que ele leva o cara ao desencarne. Ele encosta, potencializa a vontade que já estava na pessoa, ela tem a porta, tá? Potencializa, ele vai matar você sem querer, porque ele vai fazer, vamos mais um pouco. E outra coisa, pensa assim, não tem polícia, não tem lá no astral, não tem defesa, seu mentor tenta ajudar, mas não consegue muito, porque você está num sistema de controle, ele precisa respeitar a sua vontade, é uma questão de ética até, pô, o cara quer fazer isso, não tem mais o que fazer. Então, ele começa a defender você de um jeito que ele começa a morar dentro da sua casa para que ninguém pegue você, porque o seu corpo passa a ser para ele fonte de alimentação. Então ele defende você do mesmo jeito que você defende sua casa. O encosta não deixa. Tem no livro Sexo e Destino, tem um momento que André Luiz vai numa casa, se não me engano, Sexo e Destino, a Missionária da Luz, ou coisa assim, que ele entra na casa assim e bate, quem atende a porta no umbral é o obsessor que mora lá dentro da casa, que abre. Ele não deixa ninguém entrar. É aí que mora o problema, porque ele domina você, domina seus vícios, não deixa você se relacionar com mais ninguém, não deixa você ter amigos legais, porque qualquer amigo ele acha que pode ser alguém que vai tirar o poder que ele tem. E às vezes assim, já tive experiências de ver, é um lance de sugar energia mesmo. Eles não estão em busca da substância, eles estão em busca do cara que tem a substância no corpo ali. É bioquímica. Né? Porque você retorna aquilo. É interessante, quando o corpo físico faz aquilo, então ele transforma o que você está usando em alguma outra coisa. O fígado metaboliza, causa uma reação sanguínea. Você sabe que o sangue sai na aura. O sangue da gente, ele tem todas as informações específicas, é uma identidade até onde a gente vai fazer, uma digital específica. Então a pessoa tem aquilo sai no sangue, a primeira parte, sai na aura, então ele se alimenta ou diretamente daquilo dentro do corpo, ou mais perto da aura possível. Então aquilo consegue ser convertido através do sistema. Nós temos um sistema só feito para encarnação, que é o parte densificada, é aí que ele se alimenta. Na verdade, eles não deveriam, porque isso não alimenta eles. Todos os espíritos moradores dessa região não são alimentados, eles precisam sair dessa região, o corpo astral deles se alimenta de outra forma, a partir da quarta frequência, quer dizer, por que quarta frequência? Onde as intenções do corpo físico cessam, não chegam mais às sensações físicas lá, porque o corpo, essas primeiras frequências são inferiores, porque são espíritos que ficaram por causa de vontades físicas. A partir da quarta, isso já não acontece mais, é a partir dali que você começa a se nutrir somente. Onde você começa a transformar, o corpo astral começa finalmente a fazer a metabolismo que vai fazer ele ficar nutrido e você vai ficar bonito, organizado, vai fazer com que a mente funcione corretamente. É parecido, aí tem um processo de nutrição no corpo astral. E até mesmo o sopro da ideia, né? Por exemplo, a pessoa tem um pensamento ali, vou ali no bar, por exemplo. O cara pensou, vou no bar. Mas existe uma complexidade enorme será que esse pensamento partiu do indivíduo ou partiu das presenças que o estão influenciando? Só que para ele é ele que está decidindo isso. É porque assim, imagine que funciona assim. Você fuma? Não. Quais são as chances do espírito fazer você fumar agora? De eu fazer você fumar falando com você que eu? É muito baixa, porque... Né? Tá entendendo? Então eu não vou perder muito tempo. Se eu quiser pegar... Imagine que eu seja um viciado em cigarro e eu não consigo fumar sozinho, eu preciso de você. Eu não vou perder tempo com você. Então, mas eu não vou dar ideia para você fumar. Então você tem que ter em você uma vontade forte. Porque um espírito, um alcoólatra, ou um cara que fuma, ele não quer um cara que toma uma taça de vinho no fim de semana. Ele quer que você beba todo dia. Entendeu? Você tem que ter uma vontade, e uma vontade muito forte, a ponto de eu conseguir encostar em você e falar, Rafael, bora ali um cigarrinho, ó.
bota não sei o que, só meio metro de cigarro ali para nós ali agora, e você vai fumar. Eu consigo fazer isso. Então você tem que ter muita vontade. Então não é tão simples. O processo de obsessão acontece porque, Saulo, mas não é injusto? Eu não tenho direito a fumar em paz? Cara, tem, mas vê, você quando fuma, você sabe o que acontece? Uma reação no seu corpo, uma reação no seu fígado, uma reação no seu pulmão. Essa reação, na verdade, você não está em paz. Você também está participando de um processo que já acontecia. Então, a mesma coisa que eu estou lhe falando. Nós não somos sozinhos. Tá? Existe um monte de coisa acontecendo ao redor da gente. Você não tem como fugir das bactérias, dos vírus e dos obsessores também, não. Todo o fumante está assistindo, cada cigarrinho que ele fuma, em potencial, ele pode estar acompanhado. Então. Minha mãe, o obsessor da minha mãe, fumava com ela desencarnou disso. Ela não foi para umbral, tá? Sabe, eu não caiu em região inferior. Às vezes o obsessor nem é ruim, só quer fumar um cigarro junto, né? Mas não deixa de ser uma maldade, né? Eu pego uma pessoa que já está em situação. É porque é uma maldade inconsciente. Eu não tenho muita consciência com você, eu só tenho uma necessidade, assim. E você fuma, eu fumo também. Então é isso. Tá batendo uma bola só que assim, ali, né? Exato, eu impulsiono a sua própria vontade, eu lhe atrapalho. Se eu não tivesse na sua vida, provavelmente você fumaria menos ou até conseguiria parar. Indiretamente então, um egoísmo. Só que não funciona assim. Eu não estou nem aí, assim. É simples. Você fuma, eu vou fumar também. E desculpa, eu quero fumar toda hora. Então, se eu puder fazer você fumar toda hora, eu vou fazer, porque a gente fuma junto, é uma troca, entendeu? Será que isso acontece com o cafezinho que a gente quer tomar também? Comida também acontece. O café, eu não sei se... talvez sim. Ele bate uma vontade, eu quero tomar um café. Se eu fosse obsessor, só você pensar, se eu fosse obsessor e fumasse, gostasse de café, eu ia sugar os dois. Dá uma fumadinha, agora pega o café ali que eu também quero. Cardápio completo. E depois um feijãozinho pra gente comer junto também. Você sabia que tem assédio em cima de comida? Eu imagino, proporcional, né? Mas tem. Mas é porque assim, cara, tá tudo trocando. Você não tem como controlar. O feijão é fermentado, a fermentação é bactéria. Então, tudo tá movimentando aqui, é fungo, bactéria, fungo. Não tem como, você está trocando, não tem como você fugir de nada disso. A mesma coisa é o processo de troca. O que acontece é que existem situações em que passa do limite do controle. Você passa, compulsão, o espírito começa a controlar você para fazer aquilo o tempo inteiro. É que ninguém fala muito de obsessão em cima de comida, mas tem. Não, mas eu acho que é importante a gente falar, porque até a pessoa mesmo que é viciada em doce, né? Sim, porque é uma sensação, por vezes, tão difícil quanto outras coisas para você parar de consumir açúcar, por exemplo. O cara termina de comer, o cara fica que nem um doido pela... Onde é que tem um doce aqui? Onde é que tem um troço aqui? Quem nunca? O cara que fuma quer fumar um cigarrinho. Sim, depois ele fica pensando, ele vai para um lugar assim, eu vou lá embaixo, não sei o que, ele até tem uma rotina. Ele vai fumar ali, você não está sozinho, sabe? Porque mesmo que você vai fumar sozinho, você está fumando com um colega ali. A chance de você fumar constantemente e não ter um processo obsessivo é zero. Por uma simples conexão. A pendência, a demanda é muito alta, são muitos espíritos que desencarnam e ficam pendentes dessa vontade, e você está numa frequência onde muitos seres querem saber, mas Saulo, eu sou super positivo, eu movimento energia, beleza, na hora que você vai movimentar energia, seu encosto sai. Na hora que você vai fumar, ele volta. Aí deixa você ficar melhorzinho. Não, agora ele vai meditar, eu não quero conversa com esse cara, não. Esse cara é metido a meditar. Deixa ele dar uma de boa. Ele vai assistir lá o Filhos do Todo agora, eu saio. Mas na hora que ele for ali na varanda, dar aquela puxada, eu vou estar lá com ele. E isso ainda vou também... comentar, e aí, como é que foi o podcast? Foi bom? Não. Aí o cara troca uma ideia, né? Pô, foi bom. Mas isso daí difere também, para quem está assistindo, de práticas espiritualistas que envolve o tabaco, que envolve uma série de outras coisas, que ali é pontual, né? Se você não está viciado, pensa o seguinte, é vício. A palavra é desarmonia. Uma pessoa viciada, cara, alcoólatra, eu repito, ele não quer você para tomar uma taça por fim de semana, tomar uma taça de vinho, não tem perfil, para tomar de boa. Ele quer que você beba todos os dias, muitas vezes, é o perfil do cara. Então, você vai num lugar fazer uma prática, é diferente, você vai fazer uma coisa eventual, você vai a cada 15 dias. Agora, se você está dependendo daquilo e passa a ser uma dependência constante, aí já corre um risco, porque aquilo tem uma reação química. E os espíritos, no final, eles querem qualquer tipo... Existem dois tipos de assédio, um assédio pessoal e um assédio em massa, né? Que é essa relação nossa de energia dos espíritos, ela ganha uma proporção grande. Por exemplo, existem dois tipos de futebol. O futebol que você jogava pequenininho na quadra ali na frente da rua e a Copa do Mundo. Por exemplo,
foi uma indústria gigantesca que tu criou essa forma incrível da gente fazer ganhar dinheiro, tal, você vê pelos preços dos ingressos da Copa, o ingresso da Copa do Brasil e Japão chegou a ter ingresso de 160 mil reais lá dentro. O mais barato custava 5 mil reais para entrar. E ali custava alguma coisa para jogar na rua? Para assistir? Não. Então, o que eu quero falar com isso? O processo obsessivo acontece desde a mais simples situação a um processo de industrialização, onde se tira dinheiro em massa, da mesma energia que acontece num pequeno lugar. Fico pensando no japonês que pagou 160 mil para ver o jogo. Viu? Não, brasileiro também. Mas pelo menos ganhou, né? Mas brasileiro... Podia ver em casa com esse dinheiro na poupança, né?